Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pegar a nossa apostila de língua portuguesa para darmos início às nossas aulas do dia 20 de julho, segunda-feira. Vamos lá, eu vou começar a nossa aula de língua portuguesa pedindo para vocês abrirem a apostila de vocês na página 109 para a gente fazer uma correção daquele texto da Chapeuzinho Vermelho que foi solicitado para que vocês fizessem a pontuação deste texto. Eu vou ler o texto e vou colocar e falando para vocês a pontuação que está aqui. Mas existem alguns casos que eu posso usar mais de um. Vamos supor, eu posso usar ali o ponto final, ou também fica bom ali colocar um ponto de exclamação. Aí vai da forma como você leu o texto, ok, pessoal? Então, ficou assim, ó. O Lobo Mau e a Chapeuzinho Vermelho, página 109. Ó, bom dia, vírgula, Lobo Mau, ponto final. Ou você pode colocar exclamação para ficar bom dia, Lobo Mau. Bom dia, vírgula, Chapeuzinho, mesmo caso, ponto final ou exclamação. Vamos para a casa da minha avó? Aqui não tem jeito, é uma pergunta, então interrogação. Eu é que não. Aqui pode colocar ou um ponto de exclamação ou até reticências também serve aqui. Vamos lá, vírgula, estou levando uma torta. Aqui cabe ponto final ou exclamação. Já conheço essa história, ou ponto final ou reticências. E então, ponto de interrogação. Melhor não. Ponto final, ponto de exclamação, tanto faz. O caçador vai estar lá, ponto final. E você quer que eu vá? Estou perguntando, ela está perguntando, então, ponto de interrogação. Se você não comer ninguém, ponto, ou ponto de exclamação ou reticências. Agora, só como verdura com tofu, aqui pode ser ponto final ou exclamação. E torta? Pergunta, interrogação. Pode ser, ponto final. Vamos apostar uma corrida? Ponto de interrogação. Não, vírgula. Vamos andar juntos, ponto final. Você tem medo? Ponto de interrogação. Não quero virar defunto. Aqui pode ser exclamação ou ponto final. O caçador abandonou a espingarda dele. Aqui pode ser ponto final ou exclamação. Ele não caça mais? É uma pergunta, aí não tem outro jeito, tem que ser interrogação. Não, ponto final. É namorado da vovó. Pode ser ponto final ou exclamação. Ela gosta de animais? É uma pergunta, interrogação. Que nem eu gosto de você. Pode ser reticências ou ponto final. Então, vamos, vírgula, coração. Aqui pode ser ponto de exclamação, pode ser reticências, que a gente não sabe o que ele quis dizer com isso, pode ser ponto final. Vamos, vírgula, dê-me sua mão, ou ponto final, ou ponto de exclamação. Ok, pessoal? Então, aqui depende da forma como você leu, como você se expressou ao ler esse texto, né? A entonação que você deu na leitura, que aí você vai colocar a sua pontuação, certo? Então, agora, o que eu vou deixar para vocês hoje na aula de português, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem para mim a lição de casa 16. É a lição da página 110 e 111, são 2 páginas hoje de tarefa. Então, vamos lá, eu vou explicar para vocês. Lição de casa 16, página 110, questão 1. Leia a sinopse abaixo para conhecer outra história de Roald Dahl. Então, a nossa unidade, essa unidade é toda voltada, né, para Roald Dahl e suas obras, né? Tanto escritas quanto livros, né, filmes. Então, o texto que nós vamos ler hoje se chama Os Pestes. Então, vamos lá, prestem atenção na leitura. Ó, o senhor e a senhora Peste são realmente terríveis. Prenderam o macaco Simão, a macaca Catarina e seus 2 filhinhos em uma gaiola no quintal.
O objetivo dos pestes é montar o primeiro grande circo dos macacos de cabeça para baixo do mundo. Mas a situação muda no quintal dos pestes quando aparece um grande pássaro africano que entende a língua dos macacos. Essa história, acho que eles vão se dar mal, o senhor e a senhora peste aí, né? Então, vamos lá? A questão A diz assim, ó. Observe que algumas palavras do texto estão destacadas. Copie-as nos quadros abaixo de acordo com a sua classificação gramatical. Então, vamos ver primeiro quais são as palavras que estão em vermelho aí no texto. Eu tenho a palavra terríveis, Catarina, que é um nome, em, quintal, e entende. Vamos lá, eu vou ajudar você nessa questão. Aqui pede no primeiro retângulo um substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que dá nome a pessoas, lugares, né, estabelecimentos, países, cidades, e geralmente eles vêm escrito com letra maiúscula. Então, qual o substantivo próprio que nós vemos de cara aí? Muito bem, a palavra Catarina é um nome, né, da macaca Catarina. Então, nós vamos escrever apenas aqui no quadro Catarina com C maiúsculo, porque é um substantivo próprio, é um nome. Embaixo do substantivo próprio, nós temos aqui pedindo um adjetivo. Adjetivos são palavras que caracterizam alguma coisa, que dão qualidades a alguma coisa. Então, já está logo na primeira linha. O senhor e a senhora peste são realmente terríveis. Tá falando que eles são muito ruins, não é? São péssimos. Então, adjetivo, vocês vão escrever a palavra terríveis. Artigo. Artigos são essas palavrinhas aqui, olha, que vem antes do substantivo, estão indicando alguma coisa. Os artigos podem ser definidos, que são os artigos o, a, os, as, ou artigos indefinidos. Uma, uns, umas. Então, nós temos aqui o artigo lá na penúltima linha, quando diz um grande pássaro. Estou indicando alguma coisa. Uma, né? Então, artigo 1. Voltando lá de novo no primeiro retângulo ali. Substantivo comum. Substantivo comum são palavrinhas que utilizamos para dar nome, coisas, a objetos, a sentimentos, não é? Então, substantivo comum. Entre as palavras que nós trabalhamos aqui, temos apenas 3 palavras que não usamos ainda. A palavra quintal, a palavra entende e a palavra em. Então, nós estamos observando agora um substantivo comum. Dessas 3 palavras aqui, qual é o substantivo comum? É a palavra quintal, porque ela dá nome àquele espaço que fica, né, ou ao lado, ou à frente, ou ao fundo de uma casa, né? É a palavra quintal, substantivo comum, escrito com letra minúscula. Bom, temos apenas 2 palavrinhas restantes aí, a palavra entende e a palavra em. Bom, agora aqui nós estamos pedindo um verbo. Um verbo é uma palavra que indica ação, algo que alguém fez ou algo que aconteceu com alguém, um fenômeno da natureza, um chover, trovejar, não é? É uma ação. Então, nós vamos falar que entre as palavrinhas em e a palavrinha entende, não existe o verbo em. Eu em, tu em, ele em, não existe. Mas existe sim. Eu entendo, tu entendes, ele entende, nós entendemos. Então, o verbo aqui é a palavra entender. É o verbo entender, ok? Mas você vai escrever aqui exatamente como está no texto. Entender. E a última palavra, preposição, é o em. São aquelas palavrinhas que eu falei que servem para ligar 2 palavras, 2 orações, ok? Elas servem de ligação. Então, aqui a preposição em, tá? Quando diz aqui, ó, a macaca Catarina e seus 2 filhinhos em uma gaiola no quintal, ok? Então, a palavra em
é a preposição. Completaram direitinho aí? Então, agora nós vamos para a questão B. Na frase, mas a situação muda no quintal dos pestes quando aparece um grande pássaro africano que entende a língua dos macacos. Neste caso aí, a palavra muda é um verbo da palavra mudar, tá? Mudar alguma coisa mudou. Certo? Nesse caso é um verbo. Quando diz, mas a situação muda no quintal dos pestes. Só que aqui na questão B, a apostila pede que vocês escrevam uma frase em que essa mesma palavra muda seja um adjetivo. Muda seja uma característica de alguém ou de alguma coisa, uma qualidade de alguém. Eu vou dar um exemplo. Vamos por assim, mamãe, vírgula, por que você ficou muda? Interrogação, estou perguntando. Nossa, vírgula, minha televisão ficou muda. Entendeu? Tá? A mamãe ficou muda, ficou assustada. A televisão muda, ficou sem som nenhum. Então, muda um adjetivo, não um verbo de mudar, ok? Muda é ficar sem som, aqui neste caso, tá? Então, vamos para a página agora 111, última página de lição de português. Diz assim, ó. Pinte apenas os quadros que trazem informações corretas sobre as palavras em destaque. Então, são esses quadros aqui, ó, que vocês estão vendo aqui nessa página, ok? A primeira palavra aí é gaiola. Então, vamos lá no texto procurar onde fala gaiola. Gaiola fala aqui, ó. Prenderam o macaco Simão, a macaca Catarina e seus 2 filhinhos em uma gaiola no quintal. Uma gaiola. Gaiola. A palavra gaiola, ela é polissílaba? Será? Eu falo gaiola ou falo gaiola? Gaiola. Viram? Gaiola. 3. Então, ela é trissílaba. Gaiola. Ok, pessoal? Então, vocês vão pintar o quadrinho aí que fala onde ela é trissílaba. Essa palavra, ela tem um encontro consonantal na mesma sílaba? O crá, o brá, o trá, o flá? Não, ela é uma palavra simples, gaiola. A palavra tem ditongo? Sim, você vai pintar, porque eu já falei para vocês, ó, gaiola. O gai, eu não separo, lembra que eu expliquei da vogal forte com a vogal fraquinha, que elas, né, uma chora, então uma precisa ficar de mãozinha dada com a outra, não pode separar? Então, ficou gaiola. Então, eu tenho sim um ditongo aqui nessa palavra, então você pinta. A palavra é um substantivo? A gaiola é uma palavra que dá nome a alguma coisa? Sim, então você vai pintar que a palavra é um substantivo, tá? Substantivo, no caso aqui, comum, ok? Bom, o outro quadro, pássaro. O pássaro, ela é proparoxítona ou ela é paroxítona? O que vocês acham? Pássaro. O que vocês acham? Pássaro. Eu tenho um acento ali no A. O que vocês acham? Quando ela é a última, ela é oxítona. Quando ela é a penúltima, ela é paroxítona, mais forte. Quando ela é a antepenúltima, proparoxítona. Então, ó, pássaro. Então, ela é proparoxítona, porque o pá já está ali com acento. Então, você vai pintar lá, proparoxítona. Depois, é uma palavra com encontro consonantal na mesma sílaba? Não, porque esse encontro do SS nós já trabalhamos que ele é um dígrafo, quando eu tenho 2 letrinhas, mas elas representam um só som. Então, você vai pintar o quadro de baixo, ela é uma palavra com dígrafo. E só, ela é uma palavra, é um adjetivo? Não, é um substantivo, pássaro, tá dando nome ao pássaro somente. Então, você vai pintar nesse daqui os quadros proparoxítona e palavra com dígrafo. Muito fácil a lição de hoje. Façam a correção direitinho do texto da Chapeuzinho Vermelho. Complete a lição 16 para mim com bastante atenção. Ok, pessoal? Então, por hoje a nossa aula de língua portuguesa
É só. Beijo pra você. Tchau.